Vamos ler a palavra do Senhor. Deus é maravilhoso. Êxodo capítulo 32. Vai dizer assim, eu vou ler o 1 e a igreja o 2, amém? Mais um, bem alto, tá bom? Amém, igreja? Amém. Então vamos lá. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Versículo 2, bem alto. E assim diz Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Versículo 4. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro, engoliu e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: estes são estes, ó Israel, Glória. os deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante deles e pregoando-lhe disse: amanhã será festa ao Senhor. Próximo versículo. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir-se. E depressa, então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. O povo se corrompeu. Versículo 8. Depressa desviou do caminho e havia ordenado, fez para si bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e disse: são estes, ó Israel, teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura servidão. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti eu faço uma grande nação. Versículo 11. Porém Moisés suplicou o Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque o que hão dizer os egípcios? Com os maus intentos o tirou, para matá-los nos montes e consumi-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Versículo 13. Lembra-te de Abraão, Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei a vossa terra de que tenho falado. Dar-lhe-ei a vossa descendência, para que a possua por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia a fazer ao povo. Versículo 15. E voltando-se, desceu Moisés do monte com suas tábuas de testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambos os lados, de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escrita de Deus, esculpidas nas tábuas. Versículo 17. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: ara de guerra no arraial. Respondeu Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam é o que eu ouço. Versículo 19. Aconteceu que chegou ao arraial, e vem do bezerro e acendeu o furor de Deus e arremessou as tábuas
tábuas e quebrou-as no pé do E apegando-se ao bezerro que tinham feito, queimou e os reduziu ao pó, que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Versículo 21. E Moisés fez a Arão, e te fez este povo, que trouxeste sobre eles tamanho pecado. Respondeu-lhe Arão: não se acende a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é que é propenso para o mal. Versículo 23. Pois me disseram, fazemos deuses que vão diante de nós, porque não sabemos quanto que a existe Moisés, Moisés, o homem que nos o tirou da terra do Egito, Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhe disse: quem tem ouro, tire e deram. E eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Curva sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus maravilhoso e eterno, nós somos pecadores, ó Deus, homens sujeitos a todo tipo, meu Deus, ó Pai, de sujeira. Nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós sabemos, ó Pai, que aonde a Tua presença está, aonde o Teu Espírito está, o Senhor se faz presente, ó Deus. Ó Pai, nós pedimos perdão, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, é misericordioso. Meu Senhor é aquele que nos perdoa. E em nome de Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Aplauda o Senhor. Oh, aleluia! Deus é maravilhoso. Irmãos, pela tarde hoje, eu pedi ao Senhor para falar comigo qual seria a mensagem que Deus gostaria de falar com o seu povo. E o Senhor falou ao meu coração sobre essa mensagem. E quando deu oportunidade para o Vinícius, e ele abriu aqui em Êxodo, Deus ele confirma as coisas, né? Deus é tão maravilhoso. E quando eu estava meditando hoje, Deus fala para mim sobre a vinda de Cristo. A vinda de Cristo, ela é um dos maiores eventos que está para acontecer sobre a terra. A vinda de Cristo é uma das coisas mais desejadas pelos cristãos do novo tempo. A vinda de Cristo, ela é esperada por todos os cristãos da terra. Mesmo aqueles que estão ainda desapercebidos, mas eles sabem que Jesus vai voltar. A essa promessa da vinda de Cristo, ela é importante para as nossas vidas, porque nós acreditamos que Ele voltará para nos buscar. E quando eu estava meditando ali, o Senhor ele falava acerca de Moisés, e ele falava da responsabilidade que Moisés teve com o povo. E o quanto Moisés ele suportou e passou por muitas adversidades, até que Deus pudesse trazer Moisés de volta para a sua presença. Porque aquilo que Deus traz, Ele mesmo leva. Aleluia. E o interessante é que quando eu me sentei ali, eu gosto de sentar ali na tripinha, ficar conversando com Deus, Deus ele falava ao meu coração muito forte sobre esse evento do bezerro de ouro. E Deus falava no meu coração que foi um dos pecados mais terríveis que aconteceu aos olhos de Deus, porque Israel cometeu muitos pecados, mas esse pecado foi um pecado que Deus, o próprio Deus, abominou, e foi a única vez nos textos que você vai ver que a vontade de Deus ali era ter extirpado todo aquele povo e acabado com aquela nação. Deus poderia ter aqui, pela vida de Moisés, ter matado todo aquele povo de Moisés, ter feito uma grande nação, mas Deus não age dessa forma. Deus ele sempre é cauteloso, não é à toa porque Ele é o nosso professor. E Deus deixou essas coisas escritas para que a gente possa ter alguns exemplos, para nós não cometermos os mesmos erros. Porque Deus jamais vai deixar uma coisa escrita sem nenhum significado, porque Deus ele deixa as coisas para nós entendermos. E se você olhar, todos nós conhecemos, se você vê aí, hoje a ciência, hoje a escrita, hoje muitas coisas aumentaram, e a gente conhece hoje um pouquinho de Bíblia. Se você parar para conversar com algumas pessoas, eles conhecem a história de Moisés. Alguns ouviram no rádio, outros foram na igreja, outros viram na novela. Todos nós conhecemos aqui um pouco da história de Moisés, e quem era Moisés, como ele cresceu, como ele viveu e como ele superou os obstáculos.
Mas a Bíblia vai nos dizer aqui que esse evento que vai acontecer com Moisés como grande líder vai nos ensinar como devemos nos comportar no tempo de apostasia, o tempo em que o homem deixar a Deus e abandonar o seu Criador. Como eu e você devemos nos comportar? Porque a importância da pregação, a importância de trazer a mensagem é encorajar o povo a continuar a servir e ir até a Deus, como aqui foi de fato diz: me ajuda a melhorar, Senhor. Sozinho nós não aguentamos, sozinho nós não podemos. Nós temos o Espírito Santo, temos a palavra, temos os ensinamentos para que a gente possa prosseguir. Só que a gente tem que analisar que a gente tem que estar realmente na obediência de Deus, na obediência da palavra, naquilo que Deus quer com a gente. E muitas das vezes nós não estamos na obediência da palavra de Deus. O maior acontecimento da vida do povo de Israel foi quando Deus, em Êxodo capítulo 20, Deus ele dá os seus mandamentos para o homem. Ele dá o seu mandamento. O mandamento ele não foi da terra para o céu, foi do céu para a terra. Deus ele viu que aquelas leis, Deus viu que aquilo que ele entregaria na mão de Moisés, aquilo seria importante para o povo, e se o povo seguisse aquilo, a risca, se o povo andasse naqueles mandamentos, eles seriam abençoados. Que todos nós da terra queremos ser abençoados. Mas ele diz que aquele que andasse sobre a palavra de Deus, aquele que vivesse sobre a palavra de Deus, aquele que andasse na palavra dele, é que seria de fato abençoado. E bênção, irmão, bênção não quer dizer sobre propriedade, bênção não quer dizer sobre ouro, sobre adquirir coisas. A bênção ela é diferente, irmão. Muitas das vezes tem muitas pessoas que têm dinheiro, têm carro, têm muitas coisas boas na sua vida, mas elas não têm a bênção de Deus. Ela tem negócios na terra, mas ela não tem a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus é paz. A bênção de Deus é ter os seus filhos em sua volta. Você viver como Jó viveu até ver a sua terceira e a quarta geração. A prosperidade para o judeu é totalmente diferente de nós. Não precisava ter ouro e prata. Precisava que o homem, imagine eu tenho agora, minha filha tem 14 anos, mas que eu possa ver os meus netos, meus bisnetos, e eu chegasse até uma geração com saúde e vigor, e ver a minha família em volta da mesa, se alimentando, ainda que fosse com um punhadinho de alguma coisa, mas ver a minha família feliz, a minha casa gerando, e seria como a palavra de Deus diz em Salmos, como uma videira frutífera, uma mulher que não teria uma esterilidade, os filhos na obediência ao respeito ao pai, porque tem muitos filhos que têm carro, casa, têm dinheiro, mas já não senta mais com os pais. E a bênção é diferente. Muitas das vezes você liga, o filho ele passa mais tempo com a filha, mas ele não consegue ter um tempo para almoçar com o pai ou com a mulher. Ele não consegue, porque a vida dele é trabalhar e adquirir os bens, e ele acha que isso é uma bênção na vida dele, até ele descobrir. Quando a pessoa que ele ama estiver dentro de um caixão, aí ele vai ter que parar a filha, ele vai ter que parar o negócio, ele vai ter que parar tudo, e vai ter que depositar o amor que agora está fora do tempo. E a pior coisa do mundo é nós querer amar a Deus dessa forma. Queremos amar a Deus porque Ele vai nos dar, porque Deus tem que abençoar a nossa vida sentimental, Ele é Deus, porque Deus tem que nos dar carro, casa, dinheiro, a gente tem que ser bem sucedido em tudo. Nós somos o povo de Deus, mas quando Deus não faz nada disso em nossas vidas, o que somos para Ele e o que Ele continua sendo para nós. Deus não muda sua personalidade, seu caráter, suas ações. Deus continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Moisés, como líder, um homem habilidoso das escrituras, um homem importante, ele aprendeu isso. É por isso que Moisés passava tempo com a palavra de Deus. Isso é importante nós entendermos. Porque Moisés, quando ele foi libertar o povo da terra do Egito, a primeira coisa que Deus vai dar para ele, antes da palavra, é sinais. Deus não deu a palavra, falou, ó, como hoje nós temos, vai lá, pega a Bíblia que eu vou te dar aqui, dá os 10 mandamentos, vai lá em Faraó e fala com ele. Não, Deus não deu a palavra para ele. Deus fez ele acreditar que Deus cumpria a sua palavra. A primeira coisa que sai da boca de Deus é uma ordenança a Moisés. Volta lá de Faraó e fala para Faraó liberar o povo, que eu quero fazer uma festa com o povo no deserto. Mas não tem nada escrito, não tinha nada escrito. Então Moisés tem que ter coragem, tem que ser homem e acreditar naquilo que sai da boca de Deus. Aleluia. Agora imagine, um homem como Moisés chegar lá e não ter nada. Todos os faraós, os deuses deixaram alguma coisa escrita, alguma coisa. Mas Moisés chegou e disse, oh, Deus não mandou escrever nada. Ele falou,
e que ele vai continuar sendo, ele é o grande eu sou, e ele diz: liberta o povo. Faraó não acreditou no que Deus tinha para fazer, e ele viu a mão de Deus operar dentro do Egito. Ele viu Deus mandar fogo, ele viu Deus mandar as pragas, ele viu tudo aquilo acontecer. Não tinha nada escrito. Aleluia. E o próprio Deus vai nos ensinar quando ele diz assim, ó: tem gente que vai ler a Bíblia, mas não vai acreditar na palavra de Deus. Tem gente que vai ler a palavra de Deus, mas não vai ser sensível ao Espírito Santo. Jesus, quando ele chega numa sinagoga e ele lê a palavra de Isaías, todos que estavam ali eram habilidosos nas escrituras. Mas quando ele diz: o que está escrito na escritura que sou eu, eles não acreditaram. E por ler a palavra, eles não creram no Messias. E como pode alguém que lê tanto a palavra, não agora fazer uma biografia, esperar pelo Messias, e quando ele entrar no lugar, não reconhecer ele pela palavra? Então tem pessoas que não vão reconhecer a Deus pela palavra. Você quer ver que não vai? A Bíblia diz que quando Jesus chegou no barco de Pedro, a Bíblia diz que Jesus fez um sinal, sim ou não? Sim. E o sinal foi qual? Volta comigo. E sobre a minha palavra. A palavra não era aqui só a escrita. Ele está dizendo aquilo que eu estou falando que vai acontecer. É o bala de Deus. Deus, ele faz as coisas acontecer. Nós não temos esse poder, mas Deus tem. Se Deus quiser que algo aconteça aqui agora, ele, com a sua palavra, acontece. Mas o homem não tem esse poder. O homem tem esse poder? Não. Você queria tanta coisa na sua vida, você não consegue. Você tem que ralar para correr atrás. Então Deus, ele tem que ensinar Moisés: Moisés, a primeira coisa que eu vou te ensinar é: eu sou um Deus de revelações. Então Deus se revela a Moisés naquele monte e fala para Moisés: eu sou com você, apenas obedeça a minha voz. Agora você imagina, eu vou chegar lá na casa do Ricardinho, do Rodinei, do Vinícius, e vou falar: rapaz, eu tava lá na laje orando, e eu ouvi uma voz dizendo assim, ó: vai lá e prega lá no Pantanal, que todo mundo que está no Pantanal vai sair de lá, e eles vão para uma terra agora, lá do outro lado, e eles vão ser abençoados. Eu tenho certeza que aqui tem crente. Não falar assim, não, Fael, vai lá que Deus é com você. É assim na prática? Não. Por que não? Porque Deus já falou com você e você ainda não se movimentou. Quantas vezes Deus falou com você? Quantos sinais Deus te deu? E por que ainda você não se movimentou? Porque você não creu ainda e nem acredita naquilo que sai da boca dele. Aí às vezes Deus fala assim, ó, já que não crê naquilo que eu falo, eu tenho que deixar algo escrito. Para Deus contar para Moisés o que aconteceu em Gênesis, Deus tem que fazer o que com Moisés? Senta e eu vou falar para você o que aconteceu. Você escreve o que eu estou falando. Sim ou não? Aí você vai ver a diferença daquele que tem a lei escrita e aquele que tem agora a oral, o que fala. Por que muitas pessoas não gostam do profeta? O profeta, ele chega e fala: bota sua casa em ordem, assim diz o Senhor. Às vezes não tem nada escrito, mas o profeta falou da parte de quem? A boca dele foi a boca de Deus. E aí? Não está escrito, mas a boca ali do profeta falou. Irmãos, eu estou falando para você não crer na palavra? Não, eu estou dizendo que você pode ler a palavra e mesmo assim não acreditar em Deus. Salomão disse uma coisa importante, ele diz assim, ó: aquele que ora, mas não lê a palavra, a sua oração é abominável. É porque o passarinho voa com uma asa só? Não, então tem gente que fala: eu vou orar, mas ele não lê. Aí o outro lê, mas não ora. Aí ele quer voar. Quando ele vai voar, não dá para voar com a asa só. Tem que crescer na graça e no conhecimento. Quem não cresce na graça e no conhecimento não tem como chegar até lá. Então Deus falava para Moisés: Moisés, chegou a hora de primeiro de você ouvir. Vai ouvindo. Aí Moisés ficou íntimo. Quando você vai conversando muito com a pessoa, você vai ouvindo a voz da pessoa. Aí a voz da pessoa vai entrando aqui no seu ouvido, vai pro seu coração, você começa a ficar íntimo, sim ou não? Então Moisés primeiro conheceu a voz. Porque não adianta querer primeiro chegar: eu vou ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas Deus fala: mas não conhece minha voz. Tem que conhecer a voz. O Espírito Santo, ele trabalha dessa forma. Ele fala, e olha o que a Bíblia diz, e a própria palavra diz isso para nós: aquele que tem ouvido, então ele podia escrever assim, ó: aquele que lê, observa e guarda. Sim ou não? Está escrito isso em alguns pontos da Bíblia, mas ele diz que nós temos que ouvir. Agora, quem está sensível para ouvir a voz de Deus nesse tempo? O problema é a sensibilidade que não temos mais. Então quando Moisés ouviu a voz de Deus, ele não ficou relutando como a gente fica. Como a gente fica? Será que é o Senhor, Deus? Será que o Senhor foi o Senhor quem falou?
Aí a gente vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. Aí nós fica ali. Aí você vai ali, Deus fala em alguns, né? Vamos colocar assim. Aí você vai ali, aí Deus vai lá e fala em Isaías. Você vai em outro, Deus fala em Jeremias. Aí Deus fala, você vai se confundir. Por quê? Porque primeiro eu quero falar com você. Quando você criar uma intimidade com Deus, você não vai precisar de outras vozes. Você vai ser apto à voz dele. Jesus disse assim, ó: os que são minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora quem não quer vir é porque não reconhece a minha voz. E quem não reconhece a minha voz? Jesus brigou com alguém porque alguém não ia atrás dele? Não. Jesus discutia com alguém porque alguém não ouvia a voz dele? Não. Ele diz agora, quem escutou, quem ouviu a voz dele e está com ele, ele vai fazer a obra daquele que está ouvindo a voz. Como é que ele vai trabalhar com aquele que não está ouvindo? Então Moisés aprendeu. Então quando Moisés começou no monte lá em Midian, olha como que é tão profundo. Deus chamou ele e ele virou, e ali ele começou a criar essa intimidade. Aí nós chegamos num tempo de intimidade. Eu sempre falo isso. Quando nós ouvimos muita voz de Deus, principalmente o profeta, aí ele fica como? Não quero ouvir a voz de ninguém, porque Deus fala comigo, eu sou profeta. Aí daqui a pouco ele vai no lugar que eu tenho mais intimidade que ele. Eita, glória. Aí Deus fala mais ainda no outro. Aí ele fala, como pode, Senhor? Eu falo tanto com o Senhor e o Senhor não me revelou aquilo? Aí Deus fala, eu tenho que revelar só para você? Eita. Só você que escuta a voz? Só tem um ser humano na terra. Deus, ele fala com muitas pessoas. Ainda há muitos profetas de Deus na terra, muitos homens de Deus. Mas aqui especificamente Deus está falando com quem? Com Moisés. Só tem um aqui que Deus está ouvindo a voz de Deus, ou não? Tinha 600 mil pessoas na terra do Egito. O Egito, tinha muitas pessoas lá escravizadas. Essas pessoas eram os hebreus. As 600 mil pessoas eram os hebreus, estavam escravizados. Só que eles não ouviam a voz de Deus, porque o escravo só escuta a voz do seu senhor. Quem é escravo sabe disso. Por isso que o diabo falou assim, o diabo, ele sempre pega as pessoas da escravidão. Sempre ele vai pegar, porque o diabo, ele gosta de fazer o desejo das pessoas. Então quando a pessoa tem um desejo ardente, ele vai lá. Ele é diferente de Deus. Você chega lá com desejo, Senhor, eu quero ter um carro. Deus está vendo lá na frente, você vai desviar. Deus fala, não vai ter o carro. Só que o diabo não, ele vai lá e te dá o carro. Vai lá, na frente você está desviado. Aí, olha o que acontece. Nós temos que criar a sensibilidade. E é por isso que muitas das vezes o diabo nos engana. Tem coisas que nem tem porta que quem abre é o diabo. Eu falo isso com toda clareza. O senhor chega aqui, pastor, o meu serviço, estou trabalhando agora de segunda a segunda, eu não vou ter tempo de adorar a Deus ir na igreja. Foi Deus que abriu essa porta? Você acha que Deus ia criar alguma coisa para que você parasse de adorar Ele? Deus não vai fazer isso. Então quer dizer que Deus liberta o povo do Egito, tira do Egito, aí fala assim, não, agora vocês não vão ter tempo para mim, vocês podem caminhar no deserto de boa. Não, Deus não vai fazer isso. Deus não é todo, Deus vai querer intimidade. Então vamos para a intimidade, até nós chegar aqui em Êxodo 32. A Bíblia diz que eles eram escravos, e por eles saírem da escravidão, Moisés libertou ele das algemas nos pés, na mão, mas da mente eles estavam libertos? Então tem gente que vai vir à igreja, não tem bola de ferro no pé, não tem corrente na mão, mas a mente está escravizada. Aonde está? Tem sempre a memória lá atrás, no Egito. Vamos lá, Ezequiel 16, abre aí para mim alguém. Abre, Vinícius, deixa o Vinícius abrir. Ezequiel capítulo 16, versículo 1. Há uma coisa muito importante que nós temos que prestar atenção. Quando uma criança, uma criança ela é gerada, ela vai ter as suas alimentações com a mãe. Nós temos uma coisa chamada, aqui hoje chamada umbigo, né? E aí a criança é alimentada pelo cordão umbilical. Isso, maravilha. É ali onde tem alimentação, se não me engano é 3 veinhas, né? Do coraçãozinho. Aí olha o que Deus vai falar pra gente. Que quando nós somos gerados por Deus, Moisés saiu como uma mulher que está grávida, está carregando um peso do povo. Aqui um barrigão. Moisés está saindo com o povo lá. Por quê? Porque carregar 600 mil pessoas é fácil? Não. Pergunta para uma mulher carregar uma criança 9 meses, é fácil? Não, então o povo ainda estava sendo gerado. O povo aí acreditava em Deus? O povo conhecia Deus aqui, na intimidade de Moisés? Não, porque uma coisa é você ter intimidade, outra coisa é os outros ter. Como é que eu vou falar da minha intimidade com o Odinei? Se o Odinei, aí eu chego aqui, não, irmão, você tem que fazer isso e aquilo, mas eu tenho que ensinar ele a ter a mesma intimidade. Por isso que Jesus nos ensinou o caminho até ir ao Pai, para que todos tenham intimidade. O
problema é que quem tem mais intimidade não quer ensinar o mesmo caminho. E Deus tem que ensinar o caminho. Vamos ensinar o caminho? Mas Deus vai falar assim, ó. Imagine agora Moisés gravidão. Imagine agora, hein? Carregando aquela nação, 600 mil pessoas. Aí Deus vai falar assim, ó. Como falou para Ezequiel. Ezequiel 16, versículo 1. Leia para nós, irmãos. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize: Assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento. Opa, a tua origem e o teu nascimento? Então, peraí, quem te trouxe para a terra? Então ele sabe, ó, aonde você foi formado, como foi formado. Então ele conhece o teu nascimento e a tua origem. O povo de Israel, quem foi que gerou eles? Não foi o próprio Deus? Então Deus vai falar agora da origem deles e o nascimento. Olha que maravilha, pode ler. A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Opa, então vocês são da terra dos cananeus. Ó, a terra que eles vão entrar. A terra dos cananeus. Lá na terra do cananeu tem homem com homem, tem mulher com mulher, tem relação sexual com animal. Lá tem relação sexual com mulher na menstruação? Tem. Na terra dos cananeus é essa aí. É a terra que eles vão entrar. É bíblico, Levítico 18. E Deus falou, quando vocês entrarem nessa terra, lembre-se disso. Nessa terra, tudo que está acontecendo lá não me agrada. Eu vou expulsar aquela nação e vou trazer vocês para vocês entrar lá. Agora, preste atenção no que Deus vai dizer. Tem uma ligação. Quem vai alimentar eles? Era eles teriam que ser alimentados pela terra dos cananeus, aonde eles agora vão estar, ou eles tinham que ser alimentados por Deus, que tirou eles da terra do Egito? Então você tem que entender quem é que te alimenta. Vamos lá agora para a alimentação? Continua, Vinícius. Teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. Continua. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado um umbigo. Opa, não foi cortado um? Ó, ele vem à igreja, ele louva na igreja, ele prega na igreja, ele participa do culto, mas o umbigo dele ainda está na onde? Ele está sendo alimentado por quem? É o alimento. Porque, ó, a criança, ela vai passar por um período de alimentação, sim ou não? Então quem carrega no colo é o pai que o gerou. É a mãe que o gerou, sim ou não? O pai sai para trabalhar e a mãe fica aqui, ó. Agora a mãe coloca aqui no seio e começa a dar o leitinho, não é? Dá o leitinho, não é? Ó, o pai trabalha por sustento para dar o alimento. Quem está carregando o povo de Israel no colo, não é Deus? Deus tirou eles da terra, está carregando no colo. Aí Deus fala, estou dando alimento para vocês, vai que come, se alimenta. Mas eles não queriam comida de Deus. Por quê? O umbigo ainda estava ligado aonde? No Egito. E aí como é que você quer ter duas comidas? Uma hora você senta na mesa de Deus. Eita! Aí outra hora você quer ser alimentado pelo maligno. Aí Deus fala, qual comida é melhor? Porque você vai ter que escolher, sim ou não? Imagine você como um pai de família, chega em casa, chega outro lá e fala, não, tá tranquilo, agora eu vou alimentar seu filho agora, ele não vai tomar mais nada, ele vai tomar agora meu estogênio. Você vai falar o que pra ele? Eu sou o pai dessa criança. Sim ou não? O problema é que nós não sabemos mais quem é o nosso pai. Por quê? Porque uma hora o nosso pai é o diabo, que é o pregador da mentira. Ele satisfaz todo o nosso desejo. O nosso mundo é maravilhoso com ele. Por quê? Porque ele não cobra nada. Aí o nosso pai é Cristo, que ele fala, se posiciona, anda na brecha, faz o que é certo, ó, anda por aqui. Porque o pai de verdade faz o filho andar certo, sim ou não? O filho tá lá aprontando, fazendo tudo errado. Aí o pai vai chegar, não, toma um PlayStation 5, vai ser uma benção, continua jogando. Vai ser assim? É couro, meu amigo. É chinela, é castigo. Se o pai natural trata o filho assim, para que ele aprenda, imagine o pai espiritual. Agora, vamos lá, vamos para o pai espiritual. O que ele vai dizer? Continua, Vinícius. Não te foi cortado o umbigo, nem fostes lavado com água. Lavado com? Imagine você tá dando agora de mamar pro nenê, que ele está sujo de sangue. Qual a mulher que tem coragem de fazer isso aí? Acabou de sair, você pega. É assim que faz na realidade ou não? Tem que dar um banhinho, né? Não é assim? Tem que limpar, para depois fazer o quê? Para depois ir lá dar o leite, sim ou não? Então, ó, tem gente que vai ter que passar primeiro pelo processo de limpeza, para depois comer o que Deus tem para dar. O problema é que a gente já quer comer, tá todo sujo, ainda foi gerado agora, precisa primeiro ser lavado, limpar. Ó, e é horrível às vezes, eu lembro quando eu fui ver aqui o parto da Heloísa, meu Deus, é chocante. O médico vai matar a criança, sim ou não? Ele não faz assim, ó, sacode, põe de cabeça para baixo, dá uns tapinhas, não é? É assim que Deus faz com a gente.
Antes de ir pro peito, ele vai te sacudir, ele vai te esfregar, aí ele vai te jogar na água, ele vai falar: depois você vai ser amamentado. Por quê? Porque o leite que eu vou te dar não vai te matar, ele vai te fortificar. Só que o problema é que a gente sujo já quer, eu quero tudo. Deus fala: não, vou dar um banho em você hoje. Vai ser limpo. Depois de limpo, cheirosinho, você vai passar uma mamãe e bebê, tudo bonitinho. Por quê? Aí depois de ser cheirosinho, aí eu vou começar, vou preparar a saída, aí eu preparo a roupinha, tudo bonitinho. Aí quando você estiver prontinho para sair do hospital, você foi tratado, foi examinado, foi tudo bonitinho, aí sim você vai se exibir para todo mundo. Caso contrário, você vai ficar esperando até ser lavado e limpo. É o que a palavra de Deus nos diz. Continua, Vinícius. Ele vai dizer: ó, não foste limpo. A água serve para limpar a criança, sim ou não? Já viu a criança toda suja lá, um treco todo branco lá na criança, lá que eu não sei o nome daquilo. Aí você imagina: não, eu vou passar meu perfume que eu paguei R$150. Vai estragar o perfume, sim ou não? Então, Deus não vai perfumar quem anda sujo. Primeiro ele vai lavar, para depois ele não. Lavou, ele fala: agora eu vou passar um perfume. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Então dá glória a Deus. Continua. Quem foste lavada com água para a tua purificação. Água para purificar? Por que muitas pessoas não gostam da palavra? Preste atenção. A palavra de Deus, ela é para ir no pensamento? Sim. É para ir no coração? Sim. É para ir na medula? Sim. É para ir até a alma? Sim. Então qualquer coisa fora disso é emocionalismo. Eita. Se não mexe com você, se não pede a sua transformação, se não pede a sua mudança, o que estão te ensinando? A você se emocionar aqui, mas quando você virar as costas, você fazer as mesmas babaquices que você faz. Aí você fala: eu estou agradando a Deus. Aí Deus fala: não. Agrada quem anda sobre a minha palavra. Vamos lá para a palavra. Olha o que ele vai continuar dizendo: tampouco foste esfregada com sal. Esfregada com sal. Eita, já pensou pegar a criança e esfregar com sal? No Oriente Médio faz isso. Por que faz isso com a criança? Preste atenção. O sal Jesus usou como símbolo de várias coisas, sim ou não? Sim. Falou que o sal era para dar o quê? Sabor, sim ou não? Quando você coloca o sal na panela, ele aparece? Não, quem aparece é o arroz, né? Incha, fica inchado. Por isso que na igreja não sabe quem quer aparecer. O sal, ele some. Quem tem que aparecer é o próprio Deus. Você vai ver que o sal, quando ele dá o gosto, ele não precisa se apresentar. Aleluia! Não precisa se apresentar. Só que hoje nós temos nossa geração que elas querem ser vistas. E por elas querem ser vistas, elas não são mais sal, são arroz. Tô engordo, tô bonitinho, tá branquinho, mas é só goma. Eita. É inchaço, faz mal. E aí nós temos que entender. E preste bem atenção nisso. O sal é para dar gosto. Quando você joga o sal lá e você limpa a criança com sal, Deus está dizendo assim: é um processo de purificação. Por quê? Lá no Velho Testamento nós tínhamos geladeira? Não. E como é que nós conservava a carne? Sal. Por que hoje nós vemos muita gente fedendo? Falta de sal na sua vida. Meu Deus! Ele usa o omile, ele usa chuanchu, ele usa tudo, mas os pecados e as coisas que fazem são tão nojentos que aos olhos de Deus estão cheirando mal. Aí Deus falou: vocês não serão omile, vocês não serão chuanchu, vocês serão sal da terra. Sal da terra é diferente. Não adianta ter o perfume caro não ser sal da terra. Meu Deus! É isso, eu tenho que entender. Aí Deus falou: e outra, não dá assim mesmo. É o que eu tô falando, é a palavra. Palavra, meu amigo, aqui não tem conversa piada, não. É na palavra. Continua, olha o que ele vai dizer sobre o sal. Tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Envolta em? Porque quando uma mãe ganha um bebê, depois que passa por esse processo, ela quer fazer isso, enrolar ele para ele não sentir frio. Sim ou não? Para ele se sentir aquecido. Deus queria fazer isso aí com Israel, mas eles não gostavam disso. A gente não gosta da mão de Deus. Por que não gosta da mão de Deus? Porque a gente acha que Deus é muito exigente. A gente acha que Deus, Senhor, mas eu tenho que largar isso, largar aquilo. Deus fala: quando você morrer, você não vai ter que largar. E aí? Ou você vai ter que deixar, ou começa a deixar em vida, porque quando você morrer, você vai ter que desapegar. E aí? Vai levar o carro? Vai levar a casa? Vai levar o dinheiro? E quer passar suas férias na onde? Na eternidade? Ou você quer passar em outro lugar? Porque eu acho que a Bíblia só prega um lugar. É só o céu. A Bíblia não fala de inferno. A Bíblia fala de inferno? Fala. A Bíblia fala do bem e o mal? Só que parece que nós todos caminhamos só para onde?
Não precisa nem dizer, o silêncio diz tudo. Por isso que a palavra de Deus, ela é a única que pode fazer nós chegar em casa e falar: e aí, Deus, será que aquele careca doido lá estava certo? Aí você vai ler a palavra. Por isso que agora nós vamos aprender. Deus faz Moisés primeiro ouvir a voz, ser apto da voz. E quando Moisés está no deserto andando, Deus vem ensinando Moisés e o seu povo. Porque é no deserto que Deus vai ensinar o líder e os seus liderados. Deus vai ensinar no deserto. Só que vai ter um período que Moisés fica obediente. Moisés fica um homem hábil. A Bíblia diz da voz de Deus. Chegou um tempo que a nuvem descia, Ricardinho. A nuvem descia e Deus permanecia na casa de Moisés. Aí Deus falou: está na hora de eu dar a palavra, a lei escrita. Eu vou trazer a lei escrita e eu vou dar para aquele que está na brecha. Por quê? Porque Deus dá a palavra para aquele que está na brecha. Aí Moisés é o homem da brecha, sim ou não? Não é o homem que está ali agora? Aí Deus faz o seguinte: Moisés, você vai passar 40 dias comigo. Por quê? Porque eu preciso ver você precisa ver a conduta do povo lá embaixo. 40 dias Moisés longe. Como é que foi o comportamento do povo que falava que ia adorar a Deus? Nós vamos ver uma coisa. A primeira coisa, no versículo 32, capítulo 32, versículo 1. E mais vendo o povo que Moisés demorava. Fala, demorava. Jesus está demorando de vir? Sim ou não? Sim. Para nós sim. Mas é demorado. Mas ele está perto? E aí, mas como é que a gente sabe que o cara está demorando, mas está perto agora? E aí? Agora, se ele está perto, vamos lá. Você imagine agora, é como... Entenda uma coisa, intimidade é uma coisa profunda. Se eu entrar hoje no ambiente da minha casa, e eu entrar em casa, e minha esposa tiver, vamos colocar um ambiente íntimo, beleza? Num quarto, e ela tiver, vamos lá, de lingerie, se eu entrar, ela vai sentir vergonha? Não, por que não? Eu não entendi, por que não? Porque eu tenho intimidade. Agora, o problema é, se chegar outra pessoa e ela não sentir vergonha, esse é o problema. O problema da nossa geração é que elas perderam a intimidade, elas não têm vergonha mais do que faz. Por não ter vergonha, quando Jesus vir, eles não vão nem perceber. Glória! Ele vai perceber? Porque se você não tem vergonha de praticar o que você pratica, sabendo que ele vai vir, você sabendo que ele está perto. Imagine, qual é a mulher, sabendo que o marido está perto de vir, ela vai continuar deitando com o amante ainda. Ela vai fazer o quê? Bora, rapaz, pula daí. Por quê? Porque o maridão está chegando. Agora, o esposo, o noivo, está vindo. E ele sabe quem é traidor e quem é filho. Meu Deus. E traição é uma coisa maravilhosa. Por que é uma coisa maravilhosa? Porque Deus naquele dia não vai poupar. Quando eu sempre falo isso, falei até esses dias, foi pro Ricardo, se eu não me engano. Quando a gente está errado, Deus é o nosso juiz. Quando a gente está certo, Ele é o que nosso? Advogado. Aí entenda, hoje, se Ele vir agora, o que Ele é teu agora? Juiz ou seu advogado? E aí nós temos que entender o período. Então o povo começa a falar assim, Moisés está demora. Aí na demora é porque é a vista. Porque quem começa a enxergar para as coisas às voltas, Varela, quem começa a olhar para as coisas em volta e fala, não, mas está acontecendo um fluxo ali, não, mas estão ficando rico ali, mas ali tem Ferrari, mas ali tem isso, mas aí tem aquilo, e vamos fazer o seguinte, aí começa a olhar para cá e esquece de olhar para lá. Aí quando a gente começa a olhar aqui, Caio, sabe o que começa a acontecer? A gente começa a perder a sensibilidade, como Adão perdeu. Aí o diabo começa a ficar feliz. Por quê? Ele te corrompeu. Seu ouvido, sua boca, sua mão, seus pés, os seus sentidos foram corrompidos como no Éden. Sentidos corrompidos, não vai sentir Deus. Eu vou na igreja, o meu coração ainda está sentindo, mas sua mão está tocando onde não deve. Eita! Mas eu choro, e eu sei, mas ainda continuo olhando pornografia. Eita! Mas Senhor, eu consigo, Senhor, com as minhas mãos trabalhar honestamente. Mas Deus sabe o que você faz com as suas mãos. Aí Deus fala, se o sentido está corrompido, Ricardinho, imagine o resto. Você sabe quando uma pessoa é corrompida? É quando ela acha que ela não está fazendo nada de errado. Ela está fazendo e ela está falando que não está fazendo. Não é a pior coisa do mundo? É a mulher, é o maridão, você chegar, né? Vou ficar lá falar das mulheres, não, porque senão você fica puxando. Mas é a mulher chegar e falar, você está me traindo, caba safado. Ele fala, não, amor, olha, você não sabe quanto eu luto pelo nosso casamento. Mas Deus sabe onde Ele põe a mão. Deus sabe onde estão os olhos dele, onde está a mente dele, sim ou não?
Por quê? Aí Deus vai vir naquele dia e vai falar: oh, Rodinei, volta para mim, eu te amo. Ele vai fazer isso? Não, ele não vai fazer isso. Deus agora tá o quê? Maluco? Deus não vai ficar maluco, porque a gente começa a ver as coisas, a visão corrompe. A Bíblia diz assim que Deus chamou Adão e Eva e disse assim: você está vendo aquela árvore ali? Qual a primeira coisa que Deus falou? Você está vendo? Você está vendo o álcool? Você está vendo a prostituição? Você está vendo as coisas? Você está vendo? Então não tem como você dizer que você não viu. Você está vendo? Então o povo começou a olhar: Moisés está demorando. Jesus está demorando, igreja? Está demorando. Mas quanto mais ele demora, mais eu me preparo. Mas quanto mais ele fala: ó, por que ele está demorando? Por quê? Porque eu ainda lembro que tem gente na minha casa que precisa dele. Aleluia! Deus não veio ainda, não é porque você não está preparado, porque tem muita gente ainda que precisa se preparar para a vinda dele. O problema é que nós achamos: eu estou na igreja, e aí, ó, a pior coisa do mundo é quando a gente vê aquele crente santarrão. Não, ó mãe, ó pai, ó irmão, se você não se preparar, você vai ficar aí. Aí a gente esquece que Cristo é representado pela nossa vida. É representado por nós. Jesus já fez o papel dele, ele morreu na cruz. Ele nos deu os dons para nós, não deu o direito de perdão, nós não temos direito à eternidade. Quanto você pagou por isso? Nada. E aí agora? A pior coisa do mundo vai ser chegar no céu e Deus falar: o que você gastou para chegar até aqui? Então você vai ser envergonhado por causa disso. Porque ele vai falar: você não gastou nada e não conseguiu ser grato e nem fazer de graça. Imagina se eu lhe cobrasse alguma coisa. Imagina se eu falasse: você tem que gastar, dar o seu carro, a sua casa, dar tudo o que você tem para você entrar no reino. Muitos naquele dia que estarão, tem gente que vai estar no inferno, e eles dariam tudo, como Jesus contou a parábola, para que eles pudessem voltar e eles estarem na eternidade. Mas muitos de nós vamos jogar fora isso. Vamos jogar fora. Então o povo começou a ver. Então é visão. Fala assim: hoje. Mais alto: hoje. Deus vai mudar a minha visão. Minha visão é no céu. Isso, aleluia. Então quem tem a visão no céu vai ver assim, ó: Moisés está demorando para descer do monte. Jesus está demorando para descer? E como é que você está? Está demorando para descer, Jesus? Tá, mas você está fazendo o quê? Está demorando para descer? Tá, mas você está orando ainda? Você tem fé, tem esperança? Se você não está orando, se você não está com a esperança que ele vai vir, onde você está na terra? É igual Adão, vivendo no pecado escondido, fazendo tudo que não agrada a Deus. Aí ele vai dizer: e acercou-se de Arão. Quem é Arão? Arão é o líder. Fala, líder. Arão é o homem de Deus, igreja. Então eu vou te mostrar, presta atenção. Arão viu o mar vermelho se abrir? Viu, sim ou não? Homem de Deus. Arão não era aquele que falava junto com Moisés lá? Sim. Arão não era um homem de influência no meio do povo? Mas ele não estava preparado. E aí agora? É só porque você fala? É só porque você está do lado? Arão viu Moisés muitas das vezes Deus falar, mas Arão era bom com veste. Arão não era bom em liderar. Por que ele não era bom? Porque o texto vai dizer para nós aqui que Arão, ele vai falar: olha o que vai acontecer. O povo cercou-se Arão e disse assim, ó: levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu. Porque o povo quer saber o que aconteceu, né? O que aconteceu com Cristo? Todo mundo quer saber, sim ou não? Por que ele está demorando? Todo mundo quer saber. Agora, Moisés está num lugar de intimidade com Deus, sim ou não? Então enquanto ele está lá, ele está preparando. Jesus disse em João 14 que antes dele vir, ele tem que fazer o que primeiro? Preparar a morada, sim ou não? Ele vai te levar para onde se ele não preparar? Então ele deixou a instrução, está na Bíblia. Ele disse: eu vou preparar um lugar, ó, eu vou chegar lá e eu já vou deixar tudo escrito, tudo bonitinho. Quando você chegar lá, já vai estar lá. Olha o problema agora. O problema é que em nossa volta, para fazermos os desejos das pessoas, a gente acaba se corrompendo. E Deus não pode, ó, Deus não muda a sua palavra para te agradar. Deus não muda a palavra para satisfazer seu desejo. Deus continua com a sua palavra para que eu e você seja salvo. Ó, desejo, ambição, fortuna, ouro, prata, tudo que você imaginar vai passar, mas a vontade de Deus, a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Quando você chegar no céu, você não quis ouvir a palavra, vai ter que ouvir a palavra lá.
liberta, nos cura, nos transforma, nos limpa. É só pela palavra de Deus que a gente vai melhorar o casamento. É só pela palavra de Deus que a gente abandona o pecado. É quando a palavra fala com a gente que a gente começa a mudar, a gente começa a tomar uma atitude diferente. Por que o diabo não quer que você escute a palavra? Porque você não vai orar mais, porque você não vai ler, você vai ficar à vontade, você vai viver na terra como se Deus não existisse. Aí Arão, ele vai ser cercado. Só que Arão, ele tem uma ferramenta. Fala, burril. Fala mais alto. Burro mais alto. Arão, ele foi chamado para ser sacerdote. Sacerdote é o seguinte, ó. Ele... Se coloca de pé, Vinícius. O Rodrigo também, por favor. Ixi, só vou para eles agora hoje, hein? Eu não vou chamar aqui na frente, não. Mas eu vou chamar... Burril. Vem cá, Rodinei. Fica aqui os três aqui, ó. Aqui em pé. Isso. Fica os três aqui. Arão foi chamado para uma coisa. E é isso que a gente tem que entender, ó. Arão aqui vai representar o Rodinei. A barba de Arão. Moisés, ó, eu estou pegando um papelzinho bonitinho, Moisés. E você, moleque? Não vai ter jeito. Olha só, Arão, ele trabalha com as vestes. Para Arão entrar para falar com Deus, ele precisa se vestir. Deus falou, vou te dar uma veste com uma pedra. Você vai ter que usar uma mitra escrita santidade na sua cabeça. Para você ouvir minha voz lá do outro lado, você vai ter que se vestir desse jeito. Se pensar em entrar na minha presença fora dos meus planos, você vai morrer. Não era um negócio de meio termo. Senhor, esqueci o chinelo. Com Deus não tem isso. A palavra tinha que ser à risca. Beleza? Arão foi consagrado. O óleo desceu na cabeça dele. Foi na barba. Ele estava com a veste. Ele estava com tudo. Presta atenção. Ele estava com tudo. Essas vestes davam acesso ao tabernáculo, para que ele pudesse entrar e ouvir a voz de Deus. Aí ele saía lá fora, feliz, e falava ao povo, ó, Deus falou isso e aquilo. Então era um homem de Deus? Sim ou não? Tem intimidade com Deus? Sim. Então alguns Deus vai falar assim, ó, eu vou tirar o que você veste. Ah, mas eu gosto do boné. Mas tem coisa que Deus vai tirar. Arão teve que reclamar? Não. Quem foi que chamou Arão? Não foi eu que se escolheu sozinho. Eu estou aqui, Senhor, pode me usar. Não, foi Deus que chamou ele. Então, esse tipo de pessoa aqui, ó, Deus mexe com ele desde o tênis, desde a calça, desde tudo. Se Deus quiser tirar, ele tira. Sim ou não? Mas quem vai tirar? É o homem ou é Deus? Então entenda, não querer fazer o papel do Espírito Santo. Chega na igreja falando para os outros assim, tira isso, tira aquilo. Não, quem tem que fazer o papel é o Espírito. E só o Espírito Santo falou com Arão. Arão está separado por Deus. Ele não é um homem do óleo, ele é um homem que viu todas as coisas, mas ele estava preparado para ser um Moisés. Então tem gente que tem que entender isso. Você tem a roupa boa, Deus te escolheu, você foi separado, tem o óleo, tem tudo, mas você não é Moisés. Moisés é Moisés e Arão é Arão. O problema é, ó, o que vai acontecer. Por quê? Porque Arão tinha uma mania muito feia. Quando Moisés saía, ele não concordava com as coisas de Moisés, aí ele ficava de patotinha conversando e falando mal de Moisés. Ele está falando mal de alguém que tem intimidade com Deus? Sim. Aí a Bíblia diz que Deus vai chamar Arão e vai falar, Arão, tem certeza que você quer continuar falando mal de Moisés? Mas eu não concordo porque a mulher dele não era para que escolher aquela mulher. Quem falou que eu chamei você para concordar com alguma coisa? Eita. Eu não chamei você para concordar. Você tem que ouvir a minha palavra e obedecer. Sim. Aí, olha só, ele é o homem aqui. Deus vai falar com o líder. Moisés está na onde? Onde está Moisés? Moisés está na onde? Moisés está no monte. No monte, 40 dias falando com quem? Com Deus. 40 dias com? Deus. Quem está embaixo falando com o povo? Arão. Deu para entender? Então tem diferença de dimensão. Sim ou não? Quem espiritualmente está ligado vive mais com Deus. Agora, quem gosta, preste atenção, quem gosta de aplauso, ser ovacionado, vai viver com os homens. Os anjos aplaudiram Moisés quando Moisés entrou? Não. Os anjos fizeram reverência para Moisés quando ele entrou? Não. Deus falou o quê? Sobe. Sobe, e na presença de Deus, Moisés, ele ficava de joelho, prestava o ouvido e obedecia a Deus. Ele prestava reverência a Deus, não era Deus que prestava reverência a ele. Hoje nós estamos vendo um momento da maior idolatria de todos os tempos. O homem tem que ser ovacionado, ele tem que ser idolatrado. Pega a cadeira para ele sentar na frente. Não, você tem que dar uma taça para ele, tem que ser diferente. Tem que ser diferente na vida dele, é o Espírito Santo.
Porque não adianta dar o terno, dar a gravata, dar a taça, dar a cadeira e não ter o Espírito Santo. Você pode fazer o maior curso, você pode ir para Harvard, você pode estudar, ser o maior teólogo, você pode ser o maior bacharel, você pode ser o que você quiser, mas se você não tiver o Espírito Santo... Arão está lá embaixo, vivendo com quem? Com os homens. Onde está Moisés? Com Deus. Moisés passa tempo com a palavra. Arão está aqui, ó, de conversa com o povo. Aí o povo está cercando ele. Isso não aconteceu só no último dia, era todo dia. Ô Arão, aonde está Moisés? É assim, por que muitas igrejas caem? Porque todo dia é a mesma pergunta. Ah, pastor, já estou 10 anos na igreja, Jesus não veio. Ah, pastor, mas quando é que Jesus vai vir? Ele pode vir para você essa noite. O que você vai falar para ele? Você perguntou para o pastor se ele ia vir, mas você não se preparou para se encontrar com ele? Olha o que Deus falou para Israel. Ouça, Israel, se prepare para se encontrar com o teu Deus. Deus mandou se preparar para encontrar com uma divindade local aqui na terra, não. Ele falou para se preparar para se encontrar com Deus. Quem está preparado aí da glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, hein? Você já sabe o que você vai falar para ele? Ele vai mostrar suas obras. E aí, Ricardinho? Nossa, ixi, eu fui campeão 3 vezes da Kaiser. Oxi, eu joguei, meu Deus, eu ia para Minas, ia para Europa, eu viajei o mundo. E as almas? E aquilo que eu designei na sua vida? E a minha palavra? E aquilo que eu tenho com você? O que você fez? Porque isso Deus sabe o que você vai fazer. Agora, para aquilo que Ele te destinou, é o que você tem que saber o que Ele fez. Vamos lá. Então Arão aqui é um homem de Deus, está com unção na barba, desceu para as vestes, está preparado. Mas olha o que vai acontecer, fica aí. E acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te e faze-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então Arão, ele tinha as vestes, mas na mão dele tem uma ferramenta diferente. Burril, não é? Vamos lá, olha o que está na mão de Arão, segura aí, Arãozinho. Só que essa ferramenta não era para estar na mão de Arão. Deus escolheu a pessoa certa. Olha o que vai acontecer, ó. E disse o Senhor mais a Moisés, capítulo 31: eu enchi-o de espírito de Deus e de habilidade, de inteligência, de conhecimento em toda artifício, para elaborar desenho, trabalhar em ouro, em prata e bronze. Foi Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Quem era separado para estar andando com o burril? Era Arão? Não. É por isso que ele vai formar algo para o povo. Por quê? Porque está usando ferramenta que não é dele. Você sabe por que a maioria dos homens de Deus estão formando deuses aí? Por quê? Porque está com ferramenta que não é dele. E a pior coisa do mundo. Porque, ó, vamos lá. Essa ferramenta é de alguém que tem intimidade com Arão. Então Arão deve ter ido lá e falar: não tem essa ferramenta aí que eu vou ajudar a fazer lá. Por quê? Eu sou o líder, rapaz. Dá o que você tem aí, sua ferramenta, eu vou usar você. Eu vou usar essa ferramenta que você tem. Não faça isso. Quem canta, canta. Quem prega, prega. Acabou cada um com a sua ferramenta. Não queira fazer o que eu faço, meu irmão. Não queira pegar o que é meu. Por quê? Porque você vai formar uma coisa que você vai fazer a nação todinha desviar. E a pior coisa do mundo é isso. Tem gente que começa o ministério: eu quero ser igual o Júnior Trovão, eu quero ser igual os pregadores desse tema. Deus fala: use a sua chamada, meu irmão. Para de querer imitar os outros. Imite a Jesus. Se você imitar Jesus, meu irmão, você já vai ser o homem mais feliz da tua vida. O problema é que nossos pregadores querem imitar todo mundo. Muda a voz. O cara não sabe falar aleluia direito, mas ele muda a voz quando ele vai pregar. Ele não sabe falar aleluia, mas quando ele chega aqui: ó, reverendo, ele muda. Por quê? Porque ele está usando coisa que não é dele. E a pior coisa do mundo é que quando a gente usa o que não é nosso. Quem é que prega tem que pregar, meu irmão. Quem louva tem que louvar. Aqui, entenda uma coisa, está falando para nós: a vinda de Jesus é tão importante. Vai começar pela igreja. Por quê? A igreja vai perder a visão e vai começar a usar a ferramenta para formar deuses para a plateia que ela está adquirindo. Vamos para a plateia que ela está adquirindo? O que foi feito do bezerro? Era um bezerrinho, ele era um boi grande ou era um bezerrinho novo? É um bezerro. Então Deus está falando de quê? De imaturidade. Você sabe por que a maioria das pessoas são enganadas? Quem não lê a palavra, quem não tem vida de oração, é imaturo.
Então é fácil alguém que está fora da visão vir com uma ferramenta e formar um Deus. É por isso que tem gente que idolatra o homem. Por quê? Porque ele vem com a ferramenta. E aí Deus está falando assim, ó, você é imaturo, não lê a palavra, não busca Deus, você é facilmente enganado. É por isso que você mete a mão no bolso e dá dinheiro. É por isso que você doa a sua vida. Aí daqui a pouco você vai falar, aquele cara não era um charlatão, ninguém me avisou. É claro, você caiu na mão de alguém que está com, em vez de estar com a veste adorando a Deus, está com um burril na mão formando deuses. Aí ó, olha como que é tão hoje, é tão preocupante o cenário religioso nosso. Por quê? Porque se Arão ele está com um burril na mão e tem um bezerro a ser feito, ele vai fundir as coisas, ele vai misturar. Hoje está uma mistura, meu irmão. Nós não sabemos o que é Deus mais. Nós não sabemos mais o diferenciar o culto que é para Deus e o culto que é para o homem, meu irmão. Nós não sabemos mais diferenciar o que devemos fazer. Se ali a voz é de guerra ou se a voz ali é algo superficial. Por quê? Fundiu. Mas fundiu e formou aquilo que eu quero, tá bom. Não, eu tô aqui com o meu bezerrinho. Ele é imaturo, mas ele te alimenta. É por isso que 50%, vamos colocar 80% das pessoas hoje que são imaturas vão ser levadas por qualquer vento de doutrina. Vai ser enganado, vai dar o dinheiro, vai dar tudo. Ele vai dar a casa dele, ele vai dar tudo. Daqui a pouco nós vamos depois, estou processando fulano porque eu dei tudo. Por quê? Porque em vez de criar maturidade, ler a palavra, aprender a ouvir a voz, vai querer se entregar a quem nem conhece direito. Imaturidade. O povo de Deus está imaturo, Valéria. Ele começa a fazer fundição. Aí nós não sabemos mais se ele está rodando no espírito ou se ele está na carne. Nós não sabemos mais se ele está pregando com sinceridade na graça ou se ele está cobrando 500 para pregar. Eita. Nós não sabemos mais se ele é pastor ou se ele é um babaca. Eita. Nós não sabemos mais. Por que nós não sabemos mais? Por quê? Porque o povo de Deus vai desviar dessa maneira. Não, vamos trazer o Fael não. Por quê? O Fael é muito duro nas palavras, prega muito duro, não dá para ele não. Não vai ter plateia para ele. Mas o homem de Deus não está atrás de plateia. Não, mas lá não vai encher com ele. Quem disse que a gente está procurando encher lugar? Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos escolhem. Se ele não se preocupou com isso, eu vou me preocupar. Mas ele está dizendo para nós uma coisa importante. Ele disse que o povo se levantou. Imagina, meu irmão, da onde Deus te tirou, aonde o buraco que Deus foi lá e resgatou você. Aí agora você levanta e faz isso, ó. Você, lá atrás Deus te tirou. Aí você levanta e fala, Moisés está demorando. Ah não, está demorando demais. Vamos fazer o seguinte, o caminho que Moisés vai levar nós não sabemos. E por nós não saber, nós só tem uma opção. Eu tenho que voltar para trás. Por isso eu tenho que tomar muito cuidado. Certos líderes, por quê? Porque ele começa bem, daqui a pouco ele faz todo mundo voltar para trás. Porque ele não prega a palavra. Ele quer que as pessoas vão atrás dele, não da palavra. Se você aprender a palavra, você nunca vai bajular pastor nenhum. Você vai aprender a obedecer primeiro os homens, os outros você vai respeitar. Por isso que a pior coisa do mundo é para um líder ele ser bajulado. E tem gente que gosta disso. Agora imagine, eles levantaram aqui o bezerro e falaram, Moisés demorou, não tem como Moisés vir mais. Arão, quem foi que fez o bezerro? Arão. E quem está ali, não tinha acabado de sair da escravidão? Então eles são imaturos? São os bezerrinhos, tudo imaturo. Aí Arão formou da imaturidade um Deus que faz eles voltar para trás. Quanta gente aí na imaturidade está voltando para trás. Aí Deus está lá em cima falando com Moisés. Aí, olha o que vai acontecer. Moisés, vou falar com você aí, Moisés, espera aí. Olha aqui, Arão, ele mesmo vendo o bezerro, ele mesmo sabendo que o povo é imaturo, quando ele levanta o bezerro, ele não se coloca na frente para dizer que aquilo era mentira. E aí, quem tem que descer? Quem tem que descer? Por isso que Jesus falou, quando ele vir, será que nós vamos estar prontos, maduros e sem se fundir com aquilo que não presta? Aí é por isso que ele vai ter que vir, ele vai ter que então vamos tirar Arão de cena. Arão, você é legal, você viu o mar vermelho abrir, você foi chamado, mas você precisa sentar. Senta lá, Arão. Então tem muito Arão no nosso meio que ele precisa senta e aprende com Moisés. Vamos trazer Moisés para a cena? Vamos, onde está Moisés? Ele está na presença de Deus. Meu Deus, ele está na presença de Deus. Então para você não ficar imaturo, sem noção de nada e ser guiado por qualquer vento de doutrina, aprenda a criar maturidade estando com Deus e menos com os homens. Você passa mais tempo na internet, você passa mais tempo em outras coisas, você não passa tempo com Deus. É por isso que você é enganado.
É por isso que Deus não fala com você. Por quê? A imaturidade. Mas aí agora, vamos lá, vamos descer com Moisés? Vamos lá pro texto. Descer com Moisés, a igreja está indo, glória a Deus. Olha a cara do Moisés, vai ter que descer. E Moisés achando assim, ó, eu vou ficar aqui 40 dias com Deus. Me deixa eu ficar aqui, não me deixa com esse povo, não. Mas o líder que era chamado, ele vai ter que cumprir o seu papel. Moisés tinha morrido? Não. E ele está 40 dias com Deus? Então Deus não vai te matar, só entra na presença dele. Deus não vai te matar. O problema é que a gente tem medo, né? Não, mas se eu buscar, como será Deus? Será que Deus vai me matar? Será que eu sou um pecador? Quem está lá 40 dias? Não era pecador? A intimidade com Deus. O diabo não quer que eu e você tenha intimidade com Deus. É por isso que ele luta para nós não termos intimidade. Agora, vamos olhar aqui, a igreja da glória a Deus. E disse Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas. Aqui é uma coisa muito profunda. E nós temos que entender. Os adornos que nós usamos na terra parecem ser belos aos nossos olhos, sim ou não? Eu gosto de um tênis, nós gostamos de um Jordan, nós gostamos, né, galera, de um time de futebol, são adornos, sim ou não? Mas se eu juntar todo o adorno aqui, não vai ser uma mistura só? E aí, se eu formar isso, o que acontece? Dessa mistura não vai ter uma identidade própria. E tudo que é misturado não tem identidade. E é por isso que a gente não sabe de fato o que está acontecendo. Então esse vai ser o declínio da igreja. A igreja vai sofrer com isso. Não sabe. Vamos ficar um pouquinho ali na Debrais. Daqui a pouco ela perde a identidade porque se misturou. Vamos ficar um pouquinho na congregação. Daqui a pouco misturou. Aí todo lugar tem um pouquinho de fundição. E tudo que tem fundição, você encontra um defeito, sim ou não? Você encontra um defeito, uma impureza, uma mistura. Mas quando você olha para Jesus, Barrabás disse: deixa eu te ajudar, não preciso de líder político. Até Pedrão disse: eu não preciso. Jesus não foi influenciado nem se misturou. Por quê? Porque ele tinha uma identidade própria. O problema é que a gente está se misturando demais. E é por isso que nós temos que descer com Moisés. Os seus adornos servem para você na terra. E para você o que você acha bonito não quer dizer que para Deus é lindo. É só porque seu brinco é bonito na tua orelha quer dizer que nas coisas de Deus tem que ser bonito. Ah, mas eu quero enfeitar a casa de... eu quero fazer a casa de Deus da minha forma. Faça da sua casa a sua forma. A casa de Deus tem jeito. Deus falou para Moisés: o candelabro é do jeito que eu quero, a mesa é do jeito que eu quero, tudo é do jeito que eu quero, de acordo com a palavra. Ninguém enfeita a casa de Deus. Não vou colocar um tapete de crochê na casa de Deus. Com Deus não tem isso. Porque se ele faz a casa, ele mesmo cuida. E se nós seguimos a risca, todos os móveis e mobílias, quem viu? Foi Moisés. Moisés desceu e falou: é para fazer os móveis de acordo com o que eu vi lá em cima, que Deus me mostrou. Vamos lá, vamos correr aqui pro texto. Deixa isso aqui aberto, Vamos correr. Temos 10 minutinhos. E então o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe Arão. Isso foi uma concórdia? Então tem líder que concorda com o outro. Por quê? Porque é ouro. Ouro representa materialidade. Ele sabe que depois do culto acabar, para quem ficaria o ouro, bezerrinho? É claro, rapaz, é fácil. É fácil eu falar pro traficante: vem, pode vir pro culto, mas eu não falar que o tráfico é errado. Por quê? Porque ele pode dar um dízimo de 10 mil, ele pode dar um dinheiro, ele pode dar uma oferta, mas aí, é claro, vai ficar para quem depois? É o meu bezerrinho, foi formado num gasofiláceo. A materialidade, só que no céu não vai entrar. Não adianta, Deus não forma. Aí Deus, Moisés não é imaturo, Moisés tem experiência com quem? Com Deus. Moisés não é bobo. Vamos trazer Moisés. Dá glória a Deus. E este, recebendo das suas mãos, trabalhou com um burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Foi aquele Deus, aquele bezerrinho que tirou Israel da terra do Egito? Não. Sim ou não, igreja? Não. Então fala a verdade, sim ou não? Não. Mas eles, olhando para o bezerro, eles prestaram culto. Você sabe quem tirou você do Egito. O problema é: você adora um culto com bezerro. Meu Deus. Seu olhar tá não. Você tem a mentalidade e sabe: quem me tirou da terra do Egito foi Deus. Mas o culto está acontecendo a bezerro. Meu Deus. Aí agora, vamos lá. Quem quer participar de culto a bezerro? Não. Quem tem a mentalidade e lembra do que Deus fez na vida dele, ele fala: esse culto não é para Deus. Porque eu sei o Deus que me tirou do Egito.
Ele se manifesta no céu e na terra. Ele não precisa ficar parado para que alguém só dobre o joelho. Não, ele se movimenta. E onde ele está, ninguém foge dos olhos dele. Agora esse bezerro vai ser queimado daqui a pouco e jogado nas águas. Porque ele não anda, não fala, não come e não se movimenta. Mas é mais fácil adorar e gastar tudo que tem com quem não se movimenta, com quem é vivo e verdadeiro. Meu Deus! Não é assim? Nós somos enganados por muitas coisas. Só que quando Deus verdadeiramente se apresenta a nós, nós não queremos Ele. Por quê? Porque queremos algo que nos agrade. Algo que fala, ó, foi da minha orelha que saiu aquilo. Foi do meu colar. Aquilo ali, ó, só aconteceu porque fui eu. Aquilo ali só aconteceu, tá vendo aquela bateria? Fui eu. Aí fala, formação de bezerro na casa de Deus. Aí ele vai falar para nós: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será a festa quem? Ao Senhor. Mas que Senhor que é a festa? Qual é a festa que você está fazendo? Para quem? Aí ele vai dizer para nós: e no dia seguinte eles madrugaram. Quem está com sono querendo ir embora aí? No culto para bezerro, vira noite. Mas com Deus dá sono. Com Deus dá vontade de ir embora. Dá vontade de desistir. Não, daqui a pouco eu vou perder o Big Brother. Daqui a pouco eu vou... Aí Deus fala, tá vendo? É porque no culto com bezerro tem pandeiro, tem bateria, tem barulho. E onde tem barulho tem movimentação. Aleluia! Só que pastor de verdade não leva ovelha em águas movimentadas. Salmo 23 é água tranquila. Aleluia! Quem vai beber água quer matar sede, não quer ouvir barulho de cachoeira. E nós temos que entender isso. Deus hoje tranquilamente está dizendo para nós: escolha o Deus que você quer servir. Se é o Deus que tirou você do Egito, lembra do que ele fez por você lá. Lembra que ele humilhou o faraó, que ele mandou 10 pragas, que ele quebrou o coração duro, que ele fez tudo lá. Mas lembra do que ele fez lá. E olha o que você está vivendo hoje. E olhe para frente, só tem um caminho a seguir. Talvez você pense que é para sua mansão, talvez você pense que é para sua empresa, talvez você pense que é para a sua casa, e não é. Só tem um caminho a seguir, e é o caminho do reino dos céus. Se Deus, ele foi lá no Egito, ele te tirou de lá, ele pegou na tua mão, ele tirou toda a mentira do teu coração, da tua mente, ele tirou a venda dos teus olhos, é porque ele te ama, meu irmão. Porque só um Deus verdadeiro vai nos tirar da onde nos tirou. Porque se eu dar um microfone para muitas pessoas aqui, só Deus sabe o testemunho de cada um. Só você pode contar os milagres que ele fez na tua vida. Às vezes que a bala era para ter te matado, que o carro capotado era para te matar, às vezes que era para ser destruída a tua vida, mas ele foi lá com a mão forte e tirou você de lá. Às vezes que você sentiu vontade de colocar uma corda no pescoço e tirar a sua vida, mas veio aquela voz dizendo assim: não, filha, não, filho, ainda não é o fim. Só ele fez isso. Se isso é pra você, não é valer a pena, meu irmão, pode trocar, troca ele pelo ouro, pela prata, troca pelo que você quiser, mas nós não trocaremos o Senhor dos Exércitos. Preste atenção aqui, foca aqui. Porque se o Senhor dos Exércitos é trocado por um prato de lentilha, se você troca aquele que te tirou da cocaína, do crack, aquele que te tirou da miséria, aquele que te tirou da prostituição, aquele que te livrou quando a bala ia pegar em você, se você é capaz de trocar ele, então entenda, meu irmão, você não é merecedor dele. Ele está dizendo para nós hoje: quer servir o que não fala? Quer servir o que não se movimenta? Quer carregar nas costas algo para pesar pro resto da tua vida? Vai, mas lembre-se, só a minha mão salva, só a minha mão cura, só a minha mão entra. Muitos não entram num bar, mas a mão dele entra. Muitos não entram num prostíbulo, mas a mão dele entra. A mão dele entra onde eu e você não quer ir. A mão dele faz o que a sua mão não pode. Então só ele deve ser adorado. Então quando você entrar na presença de Deus, não fique com eu quero ir embora. Por quê? Pode ser seu último culto. Pode ser a hora que Deus fala: o sininho tocou para você. Essa noite você vai estar na minha presença. Aí eu vou te falar qual o adorno e tudo que você fez na sua vida valeu a pena? Narabasui Eremandarai. Versículo 6, vamos ler todo mundo. Andarabasui Tekemandarai. E no dia seguinte eles e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas
E o povo assentou para quê? Comer e beber. Qual a primeira coisa? Comer. Quem gosta de comer? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Crente gosta de comer, meu amigo. Não vai crente come, hein? Crente é pior que leão lá no... Leão com fome não come tanto com crente. Tem com... Ó, nesses cultos tinha comida? Culto com bezerro tinha comida? Tinha. Outra coisa que tinha aí, ó, vamos lá. Depois de comer tinha bebida? Tinha. E tinha diversão? Tinha. Mas era culto a Deus? Então nem todo lugar que te diverte quer dizer que Deus está lá. Só que você fala, aquele culto foi uma bênção. Eu saí de lá, meu Deus, o café, a comida era boa. Deus fala, teu coração se transformou. Meu Deus! Sentiu vontade de chorar? Sentiu vontade de chegar em casa e pedir perdão para a mulher, para a mãe e para os filhos? Não. Culto a bezerro. Culto de bezerro é emoção pura. Emocionalismo não muda o seu caráter. E é o que mais acontece hoje em dia, sim ou não? E eles levantaram para comer, beber. E outra tradução está se divertir. Só que ele vai dizer, então disse o Senhor a Moisés, vai ir? Vai ir? Mais alto, vai ir? Agora ele mandou ele descer. Vamos lá agora, vamos descer agora. Vamos descer. Vamos descer um pouquinho. Quando Jesus descer, como estará o cenário? Ó, não creem mais pela fé e só creem pela vista. Não estarão mais apegados ao Deus que salva, liberta e cura, mas à materialidade. Não serão mais pessoas maduras prontas para ensinar outras, serão pessoas imaturas. Em vez de ser homens na terra, serão deuses sentados no seu panteão. Reclamamos da Grécia, reclamamos da igreja católica, dizemos que os nossos irmãos da igreja católica adoram os deuses de pau e pedra. E os da igreja católica não cobram nada. Não fala, não anda, beleza. Os nossos gostam de hotel caro. Os nossos cobram caríssimo para pregar. Aí escolhe, vai estar corrompido ou não vai estar? E aí olha só, e vão estar todo mundo fazendo seus cultos e fazendo culto a bezerro. Tem diversão, tem comida, tem bebida, mas nem só de pão vive o homem. Aí Deus falou assim, ó, Moisés, aqui vai descer tipificando Cristo, vai estar essa bagunça. Aí ele vai tocar a trombeta. Vão tocar a trombeta. E aí você vai começar a ver as notícias. Ei, um avião acabou de cair ali. Aí você vai procurar seu filho que você ama. Ele vai estar nos teus braços. Mas quando você olhar, vai ter só esse lençolzinho azul, só um cobertorzinho azul. Você vai nas creches buscar as crianças. Elas serão arrebatadas. Aquela mulher que você zombou a vida toda, aquela mulher que você falava, ela usa esse saião pra quê? Ela tirou o brinco pra quê? Por que ela ficou tantas horas de oração? Ela vai estar na glória. E você vai estar numa grande tribulação. Aí naquele dia você vai se arrepender de não ter sentado no culto, não ouvido a palavra, não ter mudado, não ter se apresentado da forma que Deus queria. Aí você vai chorar amargamente, porque Ele virá aquele dia. As notícias, você ama o Instagram, o Facebook, será um palco para a notícia local, dizendo, ei, os crentes, aqueles que faziam, aqueles que gritavam, aqueles que falavam aleluia, eles sumiram. Mas os que achavam a babaquice, os que achavam que aquilo era demais, eles vão ficar para conhecer o Deus da tribulação. Aí eu pergunto a você, valeu a pena você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu Deus! Porque quando Pedro chega no céu, isso é visão espiritual. Jesus fala para ele, Pedrão, o barco e a rede ficou. Você talvez não teve vários momentos com a sua família, mas o que eu preparei para você na eternidade. Não será alegria de momento, Valéria. Não será alegria, uma alegria simples. Será uma alegria que você nunca mais vai lembrar das dores. Você nunca mais vai lembrar do choro. Você nunca mais vai lembrar que você andava triste nessa terra. Por quê? Porque lá naquele reino não haverá choro. Aleluia! E se você não anseia, se no teu corpo, na tua vida, no teu sangue, se não é isso que você anseia, você está perdido na terra. Moisés desce, e desce depressa. É por isso que quando eu olho, eu vejo ele olhando para Moisés. Ei Moisés, você vai ter que descer. Desce, eles são murmuradores, mas desce.
Eles vão me trair, mas desce. Meu Deus. Eles vão te matar, mas desce. Eles vão levar você para a cruz, mas desce. Eles vão bater em você, mas desce. Eles vão falar que não te ama, mas desce. Por quê? Porque se você não for, nenhum deles vem. Porque se não é a morte dele, se não é ele, todos nós não estaremos aqui. Por isso que quando nós olhamos para a cruz, nós temos que entender quem é ele. Quando eu olho para aquela cruz, eu falo, realmente ele me ama. A minha vontade é desistir, parar e sumir. A minha vontade é, Senhor, isso não é para mim. Mas quando eu olho para a cruz, aí ele fala, eu sei que para você agora não parece, mas quando você entendeu o meu amor, o real propósito de eu ter morrido por você, você vai abandonar tudo e você vai querer só sentir esse amor dentro de você. Aleluia. Desce, Moisés. Aí eu entendi Jesus vindo às pressas. Agora eu sei porque ele tinha pressa na cruz. Agora eu sei porque ele tinha pressa em nos ensinar. Agora eu sei porque ele tinha pressa em dizer, Pedro, apacenta o rebanho. Agora eu sei porque ele disse, eu tenho pressa de morrer por vocês. Eu tenho pressa de ensinar vocês. Porque depois disso, voltará na mão do Pai. E Deus não tem pressa em castigar. Em salvar ele diz, eu tenho pressa. Mas em castigar, você pode tentar se matar. Quando ele não quer, você não morre. Você não é o dono da tua vida. Quando ele quer, você passa o processo calado, cheio de lepra, cheio de dores. E ele disse, desce. E quando Jesus vem, é Moisés, tipificando aqui, ó. Como é que tá o cenário lá embaixo quando Moisés desce? Tava legal, não tava? Não tava bom? Dava pra chegar aí como? Ixi, eu vou me envolver nessa festinha. Moisés de cima ele observa. Por quê? Porque quem está em cima observa claramente o que está acontecendo embaixo. O problema é que nós não observamos mais nada. Todo culto agora é para Deus. Todo culto é de Deus. Vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou. Além de se corromper, se desviou. O que é se desviar? O Rodinei falou aqui. É mudar de caminho, sim ou não? De rota. Ricardinho sabe que eu sou muito ruim de volante por aí. E quando eu fui eu e o Vitão lá em Arujá, não foi, né? Arujá, fui lá visitar a casa de um amigo nosso. Eu me perdi, Rodinei. O que eu mais esperava encontrar naquela hora? Um caminho, um retorno, sim ou não? Eu tinha que encontrar um retorno. Então, e eu fiquei ali com o Vitão. Perdemos o primeiro retorno, foi, Vitão? Foi uma tragédia, hein? Ainda bem que o carro anda com 20, hein? Com 20 conto. Quando eu encontrei o retorno, como foi? Foi alegria, não foi? Eu andava com 20, ainda não achei o retorno. Quando eu achei o retorno, eu fiquei feliz. Por quê? Porque eu estava voltando para onde? E o caminho me levava para onde? Para minha casa. E quando é que você vai encontrar o retorno? Aleluia. Você está perdido. Você já fez de tudo. Mas o problema é que você não... Deus está falando, entra aqui. E você não quer. Aí Deus fala, até chegar a hora que tudo se acaba. Você é brincado, separado. Você vai acabar tomando uma multinha dele. E quando ele pegar, ninguém se intromete. Quando Deus pega, ninguém se intromete. E eu vou terminar aqui. Depressa se desviou do caminho que ele havia ordenado. Qual foi o caminho que Deus te ordenou quando ele te encontrou? Quem sabe aqui o caminho, levanta a mão. Todos aqui ouviram o caminho que Deus ordenou desde o primeiro dia? Sim. Sim ou não? Sim. Só que você está no mesmo caminho? Então você está fora de ordem. Está desviado. E é desviado da igreja ou da palavra? É da igreja ou da palavra? É da palavra. Porque se você não está no caminho, quem é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e ninguém vai ao Pai se não for por... Então é por isso que nós só temos que ir até Ele. Fez para si um bezerro fundido, o adorou, sacrificou e ainda diz, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito são esses. O que ele fez?
Ele adorou aquilo que fundiu. Sim ou não? Sim. Como está a sua adoração com o seu bezerrinho hoje? Aquilo que você misturou tudo na tua vida. Porque quando você for para Jesus, Ele vai tirar toda essa mistura que o diabo colocou na tua vida. Aleluia, Deus. E Ele vai trabalhar no teu coração, de dentro para fora. Ele vai arrancar esse mau caratismo seu. Ele vai arrancar essa soberba sua. Ele vai tirar tudo de você. E você vai se comportar como um verdadeiro homem. Aleluia, Deus. Eu creio, Jesus. Porque quando Ele veio para salvar o povo. Amém. Nós merecemos a salvação, igreja? Não. Nós merecemos? Não. Nós não merecemos. Se nós não merecemos, Ele já fez por nós. Então Ele é justo, verdadeiro e fiel. Sim ou não? Então aplauda o Senhor. Aleluia.